Radamés Manosso, aqui em Curitiba, eu estava assistindo a posse do presidente Donald Trump e olhando para todas aquelas pessoas poderosas reunidas, me veio à cabeça a pergunta: como que os poderosos escolhem suas esposas? Nesta hora, muita gente vai dizer: olha, Radamés, é o contrário, são as esposas que escolhem os maridos. Mas eu vou sustentar a pergunta e antes de respondê-la, vamos a alguns dados que observei ali na posse do presidente Trump. Começando pelo presidente Trump. Atualmente ele é casado com uma ex-modelo, uma eslovena da antiga Iugoslávia. Ele teve com ela um filho e ao todo Trump tem 5 filhos. O vice-presidente, o J.D. Vance, ele é casado com uma advogada americana de origem indiana e eles têm 3 filhos. O Mark Zuckerberg estava presente. Ele é casado com uma pediatra americana de origem vietnamita. Eles têm 3 filhos. O Jeff Bezos, da Amazon, ele é casado, na verdade é noivo, já foi casado, divorciado, atualmente é noivo com uma jornalista americana de origem mexicana. O Jeff Bezos tem ao todo 4 filhos. O Elon Musk já passou por 3 casamentos com mulheres canadenses e britânicas. Ao todo, ele tem 12 filhos com 5 mulheres e atualmente encontra-se avulso. O Elon Musk chegou a namorar a atriz Amber Heard, bem aquela que processou o ator Johnny Depp. Foi um caso raríssimo na justiça em que uma mulher processa o marido e perde a causa. E só para citar aqui também estava presente lá o Tim Cook, que é o chefão da Apple, e ela é gay e solteiro. Bom, a partir dessas informações, agora vamos fazer algumas análises aqui sobre o que está acontecendo aí no mundo dos relacionamentos lá dos poderosos. Uma conclusão que eu cheguei é que atualmente os poderosos homens brancos americanos eles estão colocando em prática a diversidade cultural, sim, porque eles estão casando aí com mulheres de nacionalidade estrangeira, de outra cultura, de outra etnia. Então, eles estão praticando a diversidade na prática. Então, o que vai aí contra o discurso corrente aí na mídia tradicional decadente, né? É que o homem branco hétero perpetua os problemas sociais aí de falta de inclusão. Segunda observação que eu fiz é que existe uma diferença entre os homens poderosos de nova geração e os da velha geração. Por exemplo, estavam presidentes americanos do passado, estavam presentes lá na posse, entre eles o Biden, o Bush e o Clinton, e os 3 são casados com mulheres americanas brancas, ou seja, homem branco, americano casado com mulher americana branca. Então, no passado, a sociedade aí dos poderosos era menos diversa, digamos assim. Inclusive, o presidente Obama, que é negro, é casado com uma mulher negra, ou seja, num passado até bem pouco tempo atrás, não havia essa de diversidade, era cada um ali no seu clubinho, na sua panelinha. Outras coisas que eu observei também, que é muito rara a situação em que 2 poderosos casam, ou seja, mulher poderosa com homem poderoso, no caso aí, por exemplo, o casal Clinton, né? Ele foi presidente, ela secretária de Estado, mas, vamos dizer, uma parte do sucesso da Hillary na carreira política foi alavancada aí por ela ser esposa do presidente. Então, também tem o contrário, né? A maioria dos casos, nós temos ali um poderoso com uma pessoa discreta. Né? Geralmente é um homem poderoso com uma esposa mais discreta. E o contrário também acontece. Estava presente lá a Kamala Harris, que é a mulher poderosa casada com um homem discreto, de carreira menos visível, com menos visibilidade. Então, de modo geral, concluímos que uma das fórmulas para os relacionamentos darem certos é que é melhor que case um com uma condição social mais alta com uma pessoa que de um papel mais discreto, porque daí não dá muita colisão, né?
talvez seja uma dica aí para relacionamentos mais bem-sucedidos. Tem na sociedade alguns casos aí, por exemplo, de celebridades que também são ambos famosos, ao caso lá do Brad Pitt com a Angelina Jolie. Nesse caso aí, na comunidade artística é mais comum você ver pessoas que estão ali numa paridade de condição social e são casados. Geralmente, né, a combinação mais comum é homem poderoso com mulher discreta. O contrário acontece, mas é mais raro, porque ainda na sociedade não tem tantas mulheres poderosas por aí. Agora, outro fato curioso que eu observei aqui é que se nós observarmos a fertilidade masculina entre os homens poderosos, nesse caso, olha, realmente o mundo não estaria em declínio populacional, estaríamos aí num verdadeiro boom populacional, porque, vejam bem, esses homens poderosos, todos eles têm bastante filhos aí. O Vance tem 3 filhos, Mark Zuckerberg 3 filhos, Jeff Bezos 4, Donald Trump 5 e Elon Musk 12 filhos. Isso aí vai de encontro a uma teoria que circula aí, que você vê de vez em quando nos meios de comunicação, né, que quando você analisa o DNA das populações, você observa mais diversidade na parte feminina do DNA do que na parte masculina. Embora a nossa espécie aí seja monogâmica, o macho e a fêmea cuidam da prole igualmente, mas os dados aí da genética e a observação prática dos fatos nos mostra que os homens bem-sucedidos, os machos alfa da sociedade, reproduzem mais do que os que não são bem-sucedidos, do que os betas, digamos assim. Outra observação que a gente tem que levar em conta é aquela pergunta, né? Isso que a gente observou ali na posse do Donald Trump confirma aquela tese aí da comunidade masculina que as mulheres são hipergâmicas, ou seja, a mulher, ao formar um casal, ao assumir um companheiro, ela sempre vai buscar alguém que está numa condição social superior à dela. Bom, há indícios aí, observando essa cena lá na posse do Donald Trump, que existe um certo fundamento nessa teoria da hipergamia. Mas vamos dizer, a ideia da hipergamia, da seletividade alta feminina, sempre buscando ascensão social, ela tem que ter ali no paralelo um correspondente hipogamia masculina, ou seja, né, as mulheres não conseguiriam exercitar a hipergamia se os homens não fossem hipogâmicos. E realmente o que se observa ali é essa condição, né? Os bilionários e os superpoderosos da política, eles geralmente estão casados com mulheres mais discretas. E aqui, como a gente observa na pós, inclusive ali de outra cultura, de outra etnia, mostrando que estes homens poderosos não são seletivos em certas questões, por exemplo, não tem restrições mais em relação à nacionalidade e etnia da companheira. E agora vamos à resposta para a pergunta do vídeo, né? Os homens poderosos, como que eles escolhem suas esposas? Bom, primeiramente, pelos critérios milenares que estão em vigor lá desde os tempos das cavernas, né? Eles vão preferir a mulher bonita, jovem, doce, meiga, companheira, que não faz sombra, que não representa ali uma competição dentro da própria caverna, né? Porque problemas ele já tem lá fora. Então, esse é um dos critérios, né? E os homens continuam sendo hipogâmicos, porque se esses bilionários fossem hipergâmicos, eles iriam casar com mulheres bilionárias. Encontrariam uma imensa dificuldade para pôr isso em prática, porque nós já não estamos mais nos tempos da aristocracia, né, em que aristocrata casava com mulher aristocrata. Então, eles seguem os padrões ali da masculinidade tradicional, né?
são hipogâmicos, mas atualmente já incorporaram ideias de diversidade, já não tem mais aquela ideia, né, de que homem branco hétero rico casa com mulher branca hétero rica também. Obrigado, fui.